E aí, pessoal do canal Instantes da História, é muito bom ter você aqui, tá sendo uma alegria fazer os vídeos explicativos para vocês. O pessoal que tem comentado, incentivado, né? O pessoal que eu tenho encontrado, falado que viu, assistiu os vídeos, é muito feliz e gratificante saber que o interesse da história está sendo contínuo aí por vocês e até pedindo vídeos mais longos. Por isso, né, nós temos uma série de vídeos longos aí que vai sair para explicar os conteúdos para o pessoal que está estudando, mas também para os curiosos de compreender cada instante da história. Por isso, hoje o tema é Revolução Industrial. O tema que sempre cai nos Enems da vida, nos vestibulares, e é importante a gente ficar atento a cada detalhe desse tema. Por isso, fique ligado, vamos falar de Revolução Industrial. É impossível não falar de Revolução Industrial sem falar da sua pioneira. No século XVIII, a Inglaterra vai ser a pioneira e, gradativamente, vai se espalhar essa revolução por toda a Europa e, em seguida, por todo o mundo. Mas por que necessariamente a Inglaterra vai ser essa pioneira? Pergunta importante para as provas. A resposta para isso está na história da própria Inglaterra. Primeiramente, é importante a gente estabelecer alguns pontos do pioneirismo inglês para a Revolução. Então vamos lá. O desenvolvimento tecnológico e industrial na Inglaterra foi algo possível porque a burguesia se estabeleceu como classe e vai garantir o desenvolvimento da economia inglesa. Então a participação da burguesia vai ser importantíssima para esse período, tá bom? A direção vai seguir rumo da economia para o capitalismo, tá? Isso vai acontecer no século XVII, ali na Revolução Gloriosa. Você lembra e você já estudou a Revolução Gloriosa, né? A participação da burguesia vai ser essencial nisso. Mas tudo bem, fica tranquilo. Se você não lembra da Revolução Gloriosa, ela aconteceu em 1688, que vai consolidar o fim da monarquia absolutista na Inglaterra, tá? Que já estava enfraquecida desde a Revolução Puritana, né, em 640, e com isso a Inglaterra vai se transformar em uma monarquia constitucional. Lembrou agora o que foi a Revolução Gloriosa? Né? Essa monarquia constitucional vai ser parlamentarista, ou seja, o poder do rei não estava acima do parlamento, nem mesmo da Constituição. A gente tem aí, no caso da Inglaterra, a Declaração de Direitos, a chamada, vou falar um nomezinho que você vai lembrar, Bill of Rights, né? A Declaração de Direitos vai reger tudo isso. A burguesia, então, vai ter um papel crucial porque ela vai conseguir consolidar-se enquanto classe, tá? Ela vai governar de maneira que vai tentar atender os seus interesses econômicos, tá bom? Um acontecimento fundamental para isso, para essa consolidação da burguesia, foi o desenvolvimento do comércio inglês, que vai ocorrer entre as duas revoluções no século XVII. Outra coisa importante também, em 1651, o chamado Oliver Cromwell, você lembra dele? Ele decreta ali os atos de navegação, uma lei que vai determinar que as mercadorias compradas ou vendidas pela Inglaterra só poderiam ser transportadas em embarcações inglesas, tá? Então essa lei foi fundamental. Por quê? Porque ela protegeu o comércio inglês. Como? Enfraquecendo a concorrência, tá? Ou seja, isso vai garantir que os navios ingleses controlassem as rotas comerciais marítimas. Então você entendeu comigo que a participação da burguesia e o financiamento da burguesia é importantíssimo para essa matéria, tá bom? Isso vai permitir que a burguesia acumule cada vez mais capital. Esse capital, né, desse comércio que a gente falou, que vai ser utilizado agora nessa matéria para o desenvolvimento de quê? Máquinas, instalação de indústria, patrocínio. Então a gente vai ver a importância dessa revolução industrial e a importância da burguesia como papel fundamental. Mas não bastava somente ter dinheiro, não bastava somente ter excedente de capital, né, grana para garantir o desenvolvimento industrial. Por isso era necessário o quê? Mão de obra, trabalhadores. Ou seja, a Inglaterra no século XVIII, ela tinha uma mão de obra excedente. Ela vai ter uma mão de obra importante aí.
Isso vai estar relacionado a pontos principais e pontos principais da nossa matéria. Fica atento. Como, por exemplo, os cercamentos. Tá? Os cercamentos aconteciam na Inglaterra e vão começar a se intensificar no século XVII. O que foi o cercamento? Matéria importante. Os cercamentos aconteciam por força da lei dos cercamentos. O que era a lei dos cercamentos? Era basicamente uma lei inglesa que vai permitir que as terras comuns elas fossem cercadas e transformadas em pasto. Ou seja, as terras comuns elas faziam parte de um sistema feudal que vai estipular determinadas áreas para serem cultivadas, ocupadas pelos próprios camponeses. Então, o que vai acontecer? O que isso tem a ver com mão de obra? Os cercamentos, e com os cercamentos, os camponeses que vão habitar ali nessas terras comuns, eles vão ser expulsos. Tá? E essas terras vão ser transformadas em pastos. Para que esses pastos? Esses pastos vão ser para a criação de ovelhas, tá bom? A criação de ovelha vai fornecer o quê? Da onde que vem o algodão? Da planta. E da onde que vem a lã? Da ovelha, tá bom? Vai ser utilizada na produção de lã, tá? Esses pastos com ovelhas vai ser um impulsionamento para a produção têxtil, de tecido do país, tá bom? Esses camponeses expulsos das terras não tinham para onde ir, então eles vão começar a se mudar para as cidades. Como que é o nome disso? Essa mudança do centro rural para o centro urbano. Êxodo rural, importante. Sem tipo de qualquer qualificação para trabalho, os camponeses eram obrigados a trabalhar nos únicos locais que tinha emprego, ou seja, na indústria. Tá? Assim, a indústria que se desenvolvia na Inglaterra, ela vai ter uma vasta mão de obra, ou seja, mão de obra excedente. Isso vai garantir que os patrões pudessem barganhar com esse pagamento do salário. Os trabalhadores aceitavam, mas por um salário baixíssimo e por jornadas de trabalho cada vez maiores, né? Uma jornada exaustiva de trabalho. Você deve estar se perguntando aí, mas professor, eles aceitavam isso? Pessoal, a adesão dos trabalhadores nas indústrias, elas vão ocorrer de maneira massiva. Muita gente vai aceitar sim. Por quê? Existia uma lei inglesa que proibia as pessoas de ficar vadiando. Ou seja, as pessoas que fossem pegas vagabundeando pelas ruas sem emprego, ela podia ser punida. Ela podia sofrer castigos, inclusive físicos, ou até mesmo até a morte. Tá? Caso fosse reincidente isso. E por último, para a gente fechar o pioneirismo inglês, algo importante que garantiu aí que a Inglaterra fosse a pioneira também foi a reserva de dois materiais importantíssimos para as indústrias, que foi o carvão e o ferro. Né? As reservas de carvão e ferro eram abundantes na Inglaterra. Isso pôde facilitar o desenvolvimento da indústria desenfreada na Inglaterra. Então, importante. Não entendeu? Calma, fica tranquilo, volta um pouquinho, tire suas dúvidas e estude com calma para entender o pioneirismo inglês. Agora, vamos para as fases da Revolução Industrial. Pega um copo d'água e vamos nas fases, vamos lá. A Revolução Industrial, ela corresponde a algumas mudanças econômicas e tecnológicas, tá? Que vão abalar até a gente chegar e consolidar um sistema capitalista. Ela vai permitir o surgimento de novas formas, inclusive de impactos na sociedade. Tá? As revoluções tecnológicas, elas vão gerar transformações na sociedade. Isso inicialmente, como a gente falou, estava limitado à Inglaterra, mas no século XVIII vai desenvolver e abrir e expandir essa expansão por toda a Europa, se não mais à frente para o mundo. Tá? Isso a gente pode dividir em algumas fases. Essas fases que correspondem a esse processo evolutivo de cada tecnologia desenvolvida. Então, vamos falar sobre a primeira fase da Revolução Industrial. Vamos lá, primeira Revolução Industrial. O que se refere a isso? Vai se referir ao processo de evolução tecnológica vivido a partir do século XVIII na Europa Ocidental, basicamente entre 1760 e 1850. Tá? Vai se estabelecer uma nova relação entre sociedade e o meio, né? Vai possibilitar aí a existência de novas formas de produção, vai se transformar
o setor industrial? Tá? Vai dar início, por exemplo, a um novo padrão de consumo também, né? A Revolução Industrial não marca só a revolução da indústria, mas também da sociedade da época de consumo. Essa fase vai ser marcada principalmente pela substituição de energia. A energia como a vapor, eólica, hidráulica. A substituição também da produção artesanal, ela vai ser substituída pela indústria. Então nós vamos ter a mão de obra manufaturada, que é a produção artesanal, manufaturada, e a maquinofaturada, que vai ser a da indústria, tá? Essa existência também vai fortalecer novas relações de trabalho. E para trabalhar com essas novas fontes de energia, nós vamos também ter novas invenções na época, tá? Tudo financiado lá pela burguesia, que a gente viu lá em cima, com a fonte de carvão como principal energia, tá? A energia a vapor vai ser a principal aí dessa primeira revolução industrial, tá? A locomotiva, a máquina a vapor vai ser um desenvolvimento importante para esse período. Também nós vamos ter a criação do telégrafo, um dos primeiros meios de comunicação quase instantânea desse período. E como que vai ser tão importante esses mecanismos novos, essas fábricas novas, essas inovações? Ela vai aumentar a produtividade, diminuindo o tempo de produção. Isso significa melhor aproveitamento da matéria-prima, mais mercado de consumo. Isso vai favorecer a distribuição dos bens produzidos. Ou seja, quanto mais produto eu tiver, em menos tempo eu conseguir fazer esse produto, mais produto eu vou estar enviando para o mercado de consumo, tá bom? Essa basicamente é a primeira revolução. E a segunda revolução industrial, como é que foi? A segunda revolução, nós vamos ter o petróleo como base energética para essa revolução. A segunda revolução industrial, ela vai utilizar como fonte de energia o motor a combustão, esse combustível fóssil aí. Tá? A segunda revolução industrial, ela se refere ao período do século XIX até meados do século XX, tendo seu fim aí, a segunda revolução vai ter o fim por volta da Segunda Guerra Mundial. Tá? A industrialização, ela avançou limites geográficos em toda a Europa Ocidental. Vai se espalhar, inclusive, para a América, lá nos Estados Unidos e também no Japão. E alguns países da Europa também vão viver essa segunda revolução industrial. Essa segunda revolução vai compreender avanços tecnológicos ainda maiores, tá? Do que a gente vivenciou na primeira fase. Ou seja, aperfeiçoamento das próprias tecnologias já pré-existentes. Ou seja, o novo mundo ele podia vivenciar diversas criações que vão aumentar ainda mais a produtividade e, consequentemente, os lucros das indústrias. Quanto mais produção, em menos tempo, mais rápido eu produzir, maior o lucro e maior mercado eu vou ter. Esse período, então, vai haver um grande incentivo a pesquisas no campo, por exemplo, da medicina. As principais invenções dessa fase vai estar associada, basicamente, ao uso do petróleo como fonte de energia. Essa nova invenção vai ser o motor a combustão, vai ser importante. A eletricidade antes, inclusive, era utilizada apenas para desenvolvimento de pesquisas, em laboratórios mais internos. Nesse período, a eletricidade começa a ser utilizada para o funcionamento dos motores. O ferro, que antes era utilizada em larga escala, agora passa a ser tomado pelo aço. O aço vai começar a substituir o ferro. E com isso nós vamos começar aí a falar sobre a terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial vai ser marcada e ser chamada até de revolução técnico-científica. Vai ser marcada pelo desenvolvimento da robótica. A terceira revolução industrial vai se iniciar na metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Essa fase ela vai representar uma revolução não só no setor industrial, não só para o avanço produtivo, mas também para o avanço científico. Isso significa que a gente não só se limita a alguns países, mas vai se espalhar e vai continuar se espalhando para o mundo todo nessa revolução tecnocientífica. Quais transformações nós vamos ter com a Revolução Industrial? Essas transformações vão possibilitar esses avanços tecnocientíficos, tá?
vão ser vivenciadas até nos dias atuais. Hoje, a cada nova descoberta vai representar um novo patamar dentro dessa fase da revolução. Isso vai consolidar um período e uma fase que vai ser conhecida como capitalismo financeiro. Ou seja, a introdução da biotecnologia, robótica, avanços na área de genética, telecomunicações, eletrônicas, e todas as fases vão experimentar também avanços na área de transporte, tá? Que é muito importante. Entre outras áreas que vão ajudar a transformar não só a produção, mas, como a gente falou lá no início, a relação entre a sociedade, o modo de vida da sociedade, o espaço geográfico, né, vai ser modificado com essas inovações. A máquina a vapor, os veículos, né, da segunda revolução, tudo isso vai transformar o modo de vida da sociedade. A comunicação, né, são exemplos básicos da Revolução Industrial. Todo esse desenvolvimento vai ser proporcionado através dos avanços obtidos na área da ciência, né? Isso vai se espalhar pelo mundo, que chamamos de globalização. Tá? Tudo converge para a diminuição de tempo e das distâncias, que vai ligar as pessoas e lugares que vão transmitir suas informações de maneira mais instantânea e rápida. Como a gente falou, pessoal, a comunicação é algo importante nesse período. Antes a gente tinha que, para falar com alguém, enviar cartas, demorar, ir até o local. Hoje em dia, com a sociedade que vivemos hoje, em 2023, quando esse vídeo está sendo gravado, eu consigo falar com alguém do outro lado do mundo praticamente instantaneamente. Ou seja, pessoal, com a maquinofatura não era mais necessário a utilização de vários trabalhadores especializados para produzir a mercadoria, tá? Pois uma pessoa manuseando as máquinas conseguia fazer todo o processo sozinha. Então, com isso, o salário do empregador vai despencar cada vez mais, uma vez que não era necessário muitas pessoas ou muitos funcionários com muita habilidade manual para exercer aquela função. Além do baixo salário, a gente vai ter trabalhadores obrigados a lidar com uma carga de trabalho exuberante. Tá? Nas indústrias, devido à Revolução Industrial, a jornada diária de trabalho costumava ser de cerca de 16 horas, com apenas 30 minutos de pausa no seu almoço. Ou seja, os trabalhadores que estavam dispostos a isso, ok, mas os trabalhadores que não aguentassem essa jornada de 16 horas, muitas vezes, eram substituídos por outros devido à grande oferta de mão de obra. Ou seja, não havia nenhum tipo de segurança para os trabalhadores, né? Constantemente a gente via diversos acidentes ocorrendo dentro dessas fábricas, dessas indústrias, e o acidente mais comum era quando os trabalhadores tinham seus dedos presos às máquinas, e muitos perdiam seus dedos. Os trabalhadores que se afastarem aí por algum problema de saúde, eles seriam demitidos, né? E muitos não recebiam nem salário. Ou seja, além da segurança do trabalho, né, que não existia nesse período, ele perdia também a capacidade motora de arrumar outro trabalho. Então, só eram pagos os funcionários que realmente trabalhavam efetivamente ali nas fábricas. Essa situação dos trabalhadores ficou degradante, né? Isso fez com que os trabalhadores começassem a se mobilizar pouco a pouco, e nós vamos ver o surgimento das criações das organizações de trabalho. Tá? No Brasil, isso ficou conhecido como um nome, né? Essa organização de trabalhadores. Ficou conhecido como sindicato. Na Inglaterra, tinha o nome de trade unions. Tá? Os trabalhadores exigiam melhorias de salário e redução na sua jornada de trabalho. A gente vai ver cada vez mais os trabalhadores se unindo com o propósito de melhorias para essas condições de trabalho. Isso vai se estender durante o século e a gente vai ver cada vez mais essa união dos trabalhadores querendo oportunidades e direitos para o seu grupo de interesse. Importante a gente citar também o Taylorismo, Fordismo e o Toyotismo. São 3 modelos de formação e organização de produção industrial, utilizada nas indústrias durante a segunda Revolução Industrial. Apesar do objetivo, ele vai ser sempre o mesmo, a fabricação a um menor custo. Tá? Eles têm algumas diferenças, tá? Quanto ao processo de produção e também ao ritmo do trabalho, papel do funcionário
e objetivos, entre outros. Tá? O Taylorismo e o Fordismo vão se basear principalmente nos princípios da fabricação. O Taylorismo vai iniciar um estudo de mão de obra na produção industrial, organizando o trabalho de modo que ele vai obter uma maior produtividade com o menor custo. Ou seja, eu não preciso de uma mão de obra tão especializada e qualificada. Eu preciso de uma mão de obra que execute aquela tarefa que ela está destinada a fazer. Tá? Por sua parte, o Fordismo vai manter o seu foco no mecanismo de produção, ou seja, numa organização. Vai ser bem semelhante ao Taylorismo, mas vai incluir no seu processo uma esteira rolante. Isso vai ditar um novo ritmo de trabalho. Eu tenho alguém especializado em apertar aquele parafuso e passa para o próximo. E o outro vai especializar em apertar aquele tipo de chave. Então, um processo organizado, porém, sempre se baseando em agilidade. E o Toyotismo, por sua vez, vai concentrar num aspecto de cultura organizacional, tá? A importância de uma competitividade dentro de uma empresa. Então, basicamente, esses novos sistemas aí vão surgir dentro da Revolução Industrial. Então, pessoal, terminamos esse vídeo falando sobre a Revolução Industrial. Se você gostou, não esqueça de marcar seu amigo aí, enviar para ele, compartilhar, comentar, né? Matéria que cai na prova aí do 8º ano, fica atento, envia para o seu amigo que está no 8º ano. Revolução Industrial, importantíssimo para você estudar para as provas. Continue estudando, pegue seu caderno, não pare, busque nos livros informação. Isso só foi uma maneira geral da gente trabalhar o tema aí em poucos minutos. Boa prova para você e continue nos assistindo.